Nesse vídeo eu quero que você assista até o final para gabaritar qualquer questão que cobre erro de proibição na sua prova. Fala, criminalista, tudo certo com você? Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando Direito Penal. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o erro de proibição, tá? Eu já gravei um vídeo muito legal, mais de 30 minutos sobre erro de tipo, vou deixar aqui na descrição se você não viu ainda. E hoje nós vamos falar sobre o erro de proibição no direito penal. Então, é um tema que vocês me pedem muito, então agora eu já vou te pedir, se tiver ali embaixo, inscrever-se vermelho, você aperta no botão, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa sua curtida para fortalecer aqui no canal, tá? Meta de 200 likes para eu continuar trazendo vídeo para vocês. Vamos lá, pessoal, vamos fortificar aqui conteúdo totalmente gratuito para vocês e o melhor possível para sua prova, tá? Então só peço em troca uma inscrição, um joinha e um like para fortalecer aqui no canal. Pessoal, erro de proibição está previsto lá no artigo 21 caput do Código Penal. E outra coisa, quem assistir até o final vai ter um bônus porque eu vou diferenciar tudo sobre erro de tipo e erro de proibição, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. Erro de proibição está previsto no artigo 21 caput e diz o seguinte: o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Mas se for evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Aqui está a previsão do erro de proibição. O Código Penal aqui prevê o erro de proibição. E é importante a gente saber, antes de começar a entrar justamente no erro de proibição, que assim como lá no erro de tipo, que era chamado de erro de fato antigamente, e depois o erro de tipo, aqui o Código Penal utiliza o nome erro sobre a ilicitude do fato. Era chamado de erro de direito, mas hoje, erro sobre a ilicitude do fato. Isso é o erro de proibição, previsto no artigo 21 caput. E o que é o erro de proibição, criminalista? O que você acha que é? É quando a gente sabe o que está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem plena consciência dos atos dele. Só que ele desconhece o caráter ilícito. Ele desconhece o caráter ilícito do fato praticado. Então, o agente sabe o que faz, só que no caso concreto ele não sabia que aquilo que ele fazia era proibido. Um clássico exemplo. O holandês, que vem ao Brasil, pousa em Guarulhos e acende um cigarro de maconha, por exemplo. Ora, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que ele está fumando, só que ele desconhece, no caso concreto, que fumar maconha no Brasil é proibido. E é por isso que ele age em erro de proibição. É o mesmo caso de países islâmicos em que se permite a poligamia, aí vem pra cá e tenta casar 2 vezes, achando que a bigamia é permitida, a poligamia é permitida, ou a bigamia, quando na verdade é crime. Ora, ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá casando 2, 3 vezes, só que ele desconhece o caráter ilícito do fato. Isso é erro de proibição. Muito, muito importante o conceito, porque se você souber o que é o conceito, contextualizar e exemplificar, você entende muita coisa sobre erro de tipo e erro de proibição também, tá? Então, poxa, o desconhecimento da lei ele é inexcusável, né? Mas por quê? Por uma questão de segurança jurídica. Você imagina se todo mundo falasse, eu não sei que lei é essa, eu não conheço, então eu não vou respeitá-la. Ora, seria um absurdo, né? Então, por ficção jurídica, por questão de segurança jurídica, há uma presunção absoluta de que todo mundo conhece a lei depois da sua publicação. É óbvio que no caso concreto isso não acontece. Só que, por questão de segurança jurídica, há uma presunção absoluta de que o desconhecimento da lei é inexcusável. Há uma presunção absoluta de que todo mundo conhece as leis do país, todas as leis, tá? Então, é importante a gente fazer essa contextualização aqui, tá? O desconhecimento da lei ela é inexcusável por uma questão de segurança jurídica, né? Então o direito brasileiro ele vai partir de uma ficção jurídica, finge-se, porque cria-se uma presunção absoluta de que uma vez publicada a lei, ela é de conhecimento de todas as pessoas. Presume-se que todo mundo vai lá e vê o edital da lei, vê tudo, a publicação, a vacatio legis, beleza? Mas é importante você saber que o desconhecimento da lei, mesmo que ele for
inexcusável, no caso concreto, ele vai produzir um efeito no direito penal. Um efeito importante que pouca gente sabe, pouca gente se liga nisso. Qual que é esse efeito? Tá aqui, ó. Atenuante genérica. O desconhecimento da lei é uma atenuante genérica. Artigo 65, inciso 2º. São circunstâncias que sempre atenuam a pena o desconhecimento da lei. Então, se no caso concreto ficar evidenciado que realmente a pessoa não desconhecia a lei, no caso concreto, terá uma atenuante genérica. Tá? Então, vamos lá. O que é erro de proibição inevitável? O erro de proibição inevitável é aquele erro de proibição invencível ou excusável. Palavras que você precisa dominar, são sinônimos que vão cair na sua prova. Muitas vezes não vai cair inevitável, pode cair excusável. Você tem que saber que excusável é sinônimo de invencível, que é sinônimo de inevitável. E o que é isso? O erro de proibição inevitável, no caso, ele isenta o agente de pena. Isentar de pena relaciona-se com a culpabilidade. Exclusão de crime relaciona-se com a ilicitude do fato. Então, o erro de proibição inevitável, ele isenta de pena porque ele vai excluir a culpabilidade do agente. Isso é fundamental. O erro de proibição inevitável, ele isenta de pena porque ele exclui a culpabilidade, ou seja, trata-se da excludente de culpabilidade, porque é excluída a potencial consciência da ilicitude. O agente, a potencial consciência da ilicitude, no caso concreto a gente não vai ter, e excluída essa potencial consciência da ilicitude, exclui-se a culpabilidade. E se exclui a culpabilidade, por consequência prática e lógica jurídica, vai isentar o agente de pena. Isso aqui é muito importante. E o que seria, no caso concreto, um erro de proibição inevitável? É aquele que o agente, mesmo que ele se esforçasse ao máximo, ainda assim erraria. O erro de proibição inevitável é aquele em que o agente, mesmo que se esforçasse ao máximo, ainda assim erraria. Tá? Então, é muito importante você saber que o erro de proibição ele pode ser inevitável ou evitável. O inevitável é também chamado de invencível ou excusável. Eu estou repetindo isso, não é de propósito, para você lembrar, fixar e memorizar, porque vai cair na sua questão objetiva é exatamente isso. Eles trocam uma palavrinha, você erra, você sabe o conceito, sabe o exemplo, sabe tudo, mas não sabe o sinônimo. E você não pode errar sinônimos. Aluno simplificando não pode errar sinônimo. Tá? Inevitável é o invencível e ou excusável. Beleza? Vamos lá então. O erro de proibição evitável, por sua vez, criminalista, é aquele vencível ou também chamado de inexcusável. E nesse caso, como ele é evitável, ele não vai isentar o agente de pena. Não. O erro de proibição evitável, ele não isenta de pena. Ou seja, não vai excluir a culpabilidade. Só que vai ter uma diminuição da pena. Por mais que no caso concreto, o erro de proibição naquele caso fosse evitável, ou seja, fosse vencível, fosse inexcusável, terá sua pena diminuída de 1/6 a 1/3. Aí vai depender do erro, no caso, né? Então, ó, artigo 21 do Código Penal diz o seguinte, o parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou agir essa consciência. Letra da lei importantíssima. Então, no erro de proibição inevitável, voltando, o agente errou. Mas levando em conta as suas peculiaridades, o perfil subjetivo do agente, por mais que ele se esforçasse no caso concreto, ainda assim o erro ocorreria. Agora, por outro lado, no erro de proibição evitável, o agente errou. Mas se ele tivesse se esforçado, se ele tivesse parado para pensar, no caso concreto, o erro não teria ocorrido. E aí, nesse caso, não vai isentar de pena, né? Não vai excluir a culpabilidade. A pena vai ser diminuída de 1/6 a 1/3. Tranquilo? E agora uma questão aqui, pessoal. O que é o erro de proibição mandamental? Isso aqui pode cair na sua prova. Mandamental. Vou até aumentar aqui, ó. Erro de proibição mandamental. Sabe o que é isso aqui? O erro de proibição mandamental é o erro que recai sobre o dever de agir
na omissão penalmente relevante. O agente ele tem o dever de agir para evitar o resultado. Só que no caso concreto, erroneamente, de forma equivocada, ele acredita que está liberado desse dever de agir. Um exemplo bem tranquilo. Um salva-vidas que vê uma mulher se afogando lá longe e ele não salva ela porque ele acredita que ele está no horário de almoço e não tem que trabalhar, por exemplo. Ou simplesmente ele fala, não vou agora, eu não sou obrigado a salvá-la. Ele está agindo em erro mandamental. Erro mandamental. Isso aqui é importante. Ou seja, tem a ver com o dever de agir na omissão penalmente relevante. Omissão penalmente relevante. Aqui, inclusive, eu vou até mudar porque não é erro de tipo, não. É erro de proibição, tá? Vamos colocar aqui, ó, erro de proibição. Tá vendo que tá um errinho aqui, ó. Erro de proibição. Vou até aumentar aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Nem tão ao vivo que tá gravado, né? Mas é o erro de proibição mandamental, tá? Então, é o erro que recai sobre o dever de agir na omissão penalmente relevante. O agente tem o dever de agir para evitar o resultado, mas no caso concreto, erroneamente, ele acredita que está liberado desse dever de agir. Tem um caso interessante, inclusive, para trazer de exemplo, aqui, eu não sei exatamente como aconteceu, mas foi uma partida de futebol, estava em época de gripe suína, H1N1 muito forte, e teve uma briga de torcida, né? Tinha gente usando máscara na época, antes da pandemia, óbvio, muito antes da pandemia, né? Que hoje é normal utilizar máscara. Na época da gripe suína não era tão normal, né? Então quando você via alguém com máscara, você ficava, meu Deus do céu. Mas enfim, tava todo mundo, tinha gente usando máscara na torcida e teve uma briga de torcida entre dois times. E os policiais foram apartar e um dos policiais não foi apartar a briga, não foi promover a paz pública, vamos dizer assim. E aí depois ele foi questionado pela repórter, por que você não foi lá e tal apartar a briga, você é policial, você tá fardado, você devia ter ido. E ele falou, olha, eu não fui porque fiquei com medo de pegar a gripe suína e passar para meus filhos. Ou seja, nesse caso, ele tem o dever de agir para evitar o resultado, porque ele é um policial, né? Então ele tem esse dever de agir, né? A sua omissão ela é penalmente relevante, só que no caso concreto, ele equivocadamente acredita que está liberado desse dever de agir. Entendeu? Poxa, é óbvio que a preservação da sua saúde pro seu filho não pegar uma doença é louvável, é óbvio, eu não discuto isso. Mas você na condição de policial, você não pode se eximir dessa responsabilidade. Inclusive, tava tendo uma guerra não, uma briga de torcida e tudo mais. Então e os outros policiais foram, né? E ele não foi. Então, isso é um exemplo de erro de proibição mandamental. Tá bom? Galera, erro de proibição e crime imputativo por erro de proibição. Qual que é a diferença? Isso aqui é importantíssimo, galera. Eu deixei aqui, ó, pro final. E o final do final aqui, ó, só para quem ficou até o final. Se você ficou, você vai ter um bônus bem legal. Mas então, erro de proibição e crime imputativo por erro de proibição. Qual que é a diferença? Erro de proibição é uma coisa. Crime imputativo por erro de proibição é outra. Por quê? No erro de proibição, pessoal, no erro de proibição, o agente, ele não sabe que está violando uma lei penal. O agente sabe o que faz. Ele sabe o que ele está fazendo. Só que no caso concreto, ele não sabe que viola uma lei penal por desconhecer o caráter ilícito do fato. Um grande exemplo do holandês que vem ao Brasil, fuma um baseado, acha que está tranquilo, que pode fumar, porque ele desconhece que aqui é crime. Isso é erro de proibição. No crime putativo por erro de proibição é diferente. Inclusive, existem sinônimos muito importantes que eu vou botar aqui para vocês. Ó. Crime de alucinação. Alucinação ou crime de loucura. Já pensou se cai na sua prova? O que é crime de loucura? Crime de loucura. Exatamente isso. Ou crime de alucinação. Imagina, ó, candidato, disserte 15 linhas sobre o crime de loucura no direito penal. O que você fala? Excelência, o crime de loucura, também chamado de crime de alucinação ou crime putativo por erro de proibição, ocorre quando a gente acredita que pratica um crime, mas não o faz, pois o fato praticado por ele não é tipificado no Brasil como crime. Interessante isso, né? O agente pratica uma conduta achando que aquela conduta é criminosa, mas na verdade a conduta não é criminosa, porque aquela conduta não é tipificada como crime
no Brasil. E eu vou dar um exemplo aqui tirado das aulas do professor Kleber Masson, que é o seguinte: o pai que mantém, por exemplo, relações incestuosas com a filha. O incesto, se for consentido e se for entre pessoas maiores, por mais abjeto, por mais que seja um tabu religioso, um tabu moral, né, por mais que muitas pessoas vejam isso como um absurdo, né, e realmente, se for parar para pensar, é uma coisa muito louca, o incesto por si só não é crime no Brasil. Claro, eu não estou falando de estupro de vulnerável nem nada disso, estou falando de uma relação consentida entre pai e filha, por exemplo, uma filha maior de 18 anos. Não é crime no Brasil. Só que um exemplo é isso, um pai que pratica relações sexuais com a filha achando que isso é crime quando na verdade não é. Isso é crime putativo por erro de proibição, também chamado de crime de alucinação ou crime de loucura, tá bom? Muito, muito importante também. E agora, galera, pra quem ficou até o final, vamos fazer uma distinção braba entre erro de tipo e erro de proibição. Quero todo mundo fechando as provas que cobrem esse assunto. Qual que é a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? Hein? Se inscreva no canal, deixa o like se não fez isso ainda e vamos lá. Primeira coisa, pessoal, erro de tipo está previsto no artigo 20 do Código Penal. Artigo 20 do Código Penal. E o erro de tipo, ele relaciona-se com o fato típico, ou seja, com a conduta. O erro de tipo, ele está relacionado com a conduta. Porque analisa-se, no caso concreto, a presença ou ausência de dolo ou culpa, né? Então, é um instituto relacionado ao fato típico. E digo mais, né? Era chamado de erro de fato. Né? O erro do agente recai sobre a realidade fática que o cerca, que o circunda. O agente não sabe o que faz. No erro de tipo, o agente não sabe o que faz porque ele tem uma falsa percepção da realidade. É o exemplo do cara que leva o celular para casa achando que é dele, quando na verdade é do amigo dele. Ele se confundiu na coisa alheia, né? Porque o celular era muito parecido. Isso é erro de tipo. Erro de proibição é diferente. Erro de proibição está previsto no artigo 21 do Código Penal. Então aqui, ó, erro de tipo, artigo 20, erro de proibição, artigo 21. E o erro de proibição relaciona-se à culpabilidade. Potencial consciência da licitude, ou seja, o agente age em erro de proibição, excluindo a potencial consciência da ilicitude e, por consequência, excluindo a culpabilidade, porque a potencial consciência da ilicitude é um elemento da culpabilidade. Então, se esse elemento é excluído, exclui-se, por consequência, a culpabilidade e, por consequência, isenção de pena. Beleza? Erro de proibição, isenção de pena. E, nesse caso, o agente sabe o que faz. No erro de tipo, a gente não sabe o que faz. Aqui ele sabe o que ele está fazendo. Só que ele desconhece que a sua conduta é contrária ao direito penal. Ou seja, ele desconhece a ilicitude do fato praticado. Um exemplo clássico, por exemplo, outro exemplo que eu dei vários. Um homem rústico, um homem que mora no Matagal, por exemplo, que mata um tatu para comer. Então, um homem rústico, extremamente rústico, que mata um tatu para comer, ele não sabe que aquela conduta que ele praticou é um crime ambiental. Ele desconhece a ilicitude do fato. Para ele é só mais um tatu de vários que passam por ali. Então ele mata para comer, desconhecendo a ilicitude do fato. O nome disso é erro de proibição. Tranquilo? Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quase 20 minutos de aula. E, galera, é o seguinte, deixa a sua inscrição, por favor. Muito importante o seu like e se inscreva no canal também, tá? Compartilhe o vídeo com os amigos, se você não compartilhou ainda. Vamos simplificar o direito penal. Vai vir muita coisa boa. Eu vou abrir o clube de membros com benefícios exclusivos para quem for membro aqui no canal. Vai ser bem legal. Quem for membro vai ter um contato mais direto comigo. Vou até abrir um Close Friends lá no Instagram. Pensando em fazer um grupo de Telegram exclusivo para membros, mandando questões, enfim. Vamos ver, vai ter muita coisa boa por aí tá vindo. Na descrição do vídeo, pessoal, vai estar vários vídeos bem legais para você assistir e também o link do meu e-book Penal na Veia, em que eu comento 350 questões de direito penal, tanto da parte especial quanto da parte geral do código. Inclusive, muita questão de erro de tipo, erro de proibição. Tamo junto, um forte abraço a todos, é nóis.